Boa tarde, pessoal. Então, mais uma aula agora sobre lançamento horizontal, tá? Professor Manuel, Física B. Então, o que acontece aqui no lançamento horizontal? O lançamento horizontal, ele, na verdade, é uma junção de dois movimentos, ou pode ser entendido como a junção de dois movimentos, tá? Nós temos um movimento na direção horizontal, tá? Um movimento em X, que é uniforme, que não tem aceleração, e um movimento no eixo Y, que ele é uniformemente variado, que é uma queda livre, tá? Com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Coloco inclusive um GIF para vocês aí nessa página, que vocês percebem então que um objeto, né, o vermelho em queda livre, ele chega ao solo ao mesmo tempo que o objeto em lançamento do tipo horizontal, porque afinal de contas a componente em y ela é, né, certamente uma queda livre, ok? Bem, então isso é uma descrição breve do movimento aqui, tá? O que nós precisamos conhecer, né? Bom, uma queda livre, ela é uma aplicação, na verdade, do MRUV. Nós aplicamos o MRUV para velocidade inicial igual a zero. Então, trabalhando com a equação da posição, né, o famoso sorvetão, nós encontramos uma relação entre a altura e o tempo de queda. A altura, né, ela é a gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tá? Peço perdão que faltou um g aí na equação, tá? Então, altura, gt quadrado sobre 2. Tem, né, como descobrir também pela equação da velocidade uma relação entre a velocidade em y e o tempo, já que a velocidade no eixo x ela é uma constante, né? Então, a velocidade em y, a velocidade final, é a gravidade vezes o tempo de queda, tá? Equação da vovó atômica lá que nós já resolvemos algum dia. E o alcance horizontal? O alcance horizontal é uma distância. E a distância, né, no movimento uniforme é a velocidade vezes o tempo. No caso, alcance horizontal, alcance em x, então a velocidade em x, vezes o tempo t, que é o tempo de queda, né? O tempo de queda, ele pode ser isolado ali, né, naquela primeira equação, de forma a ficar raiz quadrada de 2h sobre g, né? Então eu consigo calcular o alcance agora sem, né, o tempo. E pode ser o caso também de calcularmos a velocidade resultante. A velocidade resultante é uma soma vetorial entre a velocidade em x, que é constante, com a velocidade em y, que varia com o tempo, né? Essa velocidade resultante é para qualquer situação. Pode ser a velocidade resultante a final de todas, lá mesmo, ou no meio do caminho, alguma determinada velocidade. Certo? Bem, então essas são as equações de lançamento do tipo horizontal, ok? Vamos então agora a alguns exercícios, tá? Primeiro exercício. Do alto de uma ponte, né, de 45 metros de altura, é arremessado um objeto horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule então o alcance horizontal desse objeto. Toda vez que ele fala para nós aí, tá? Que há uma velocidade inicial, nós estamos falando da velocidade em x, ok? Quero o alcance então com esses dois termos aqui. Ele não nos fala, mas gravidade igual a 10. Bem, o alcance ele é igual a quem? A velocidade inicial que multiplica a raiz quadrada de 2h sobre g. O alcance é quem eu quero descobrir. A velocidade inicial ela é 20, tá? Vezes a raiz quadrada de 2h, h é igual a 45, sobre g, que é 10.
O alcance, então, é igual a 20 vezes a raiz quadrada de 90 sobre 10, que vai dar a raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Então, o meu alcance, tá? Se você colocar aqui, ó, igual a 20 vezes a raiz quadrada de 9. 20 vezes 3 é igual a 60 metros. Então, ele diz para mim no exercício que é lançamento do tipo horizontal. Passou a altura, velocidade, quer alcance. Não tenho tempo? Sem problema. Nós usamos então essa equação. Alcance a velocidade inicial vezes a raiz quadrada de 2h sobre g. Certo? Vamos então de exercício, mais um. O exercício nos diz o seguinte: uma bola é lançada horizontalmente com velocidade inicial v0. Ao percorrer horizontalmente 30 metros, ela cai verticalmente 20 metros, conforme mostrado no gráfico. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. É correto afirmar que o módulo da velocidade de lançamento, V0, é igual a quanto? Bem, exercício 2, então, para a gente aí. Tá? O que ele passa para a gente? Ele passa para nós o valor do alcance, né? O alcance é um alcance de 30 metros. Ele passa para nós o valor da altura, é uma altura de 20 metros. E ele quer conhecer a velocidade, uma vez que g é igual a 10. Tá? Bom, então, se eu quero a velocidade inicial, de novo, vou usar a equação do alcance. Alcance a velocidade inicial vezes a raiz quadrada de 2h sobre g. Alcance 30, que é igual a v0, vezes a raiz quadrada de 2 vezes 20 sobre 10, quarta. 30 é igual a velocidade inicial, vezes a raiz quadrada de 4. 30 é igual a velocidade inicial vezes 2. A velocidade inicial é 30 dividido por 2. Dividido por 2 aqui, ó. A velocidade inicial, ela é igual a 15 metros por segundo. Certo? Então, nesse exercício foi diferente. Ele me deu o alcance, me passou a altura e queria a velocidade inicial. Coloquei então tudo nessa equação, né? Uma vez que eu não tenho tempo. Poderia calcular o tempo? Poderia, né? GT quadrado sobre 2, altura igual a GT quadrado sobre 2. Conheço a altura, acho o tempo, e então calculo por outra equação. Só que essa equação aqui, ela é um pouco mais rápida, e quanto menos contas você faz, melhor é, tá? Porque você corre um risco menor de errar, tá? Então, a resposta correta seria a letra A. Bom, e para finalizar, temos esse exercício aqui. Duas esferas A e B, pequenas, de massas iguais e raios iguais, são lançadas de uma mesa horizontal, com velocidades horizontais de VA igual a 4 metros por segundo e VB igual a 8 metros por segundo, em direção a um piso horizontal. Desprezando-se a resistência do ar, então, pede-se. Letra A. Qual das duas esferas chegará primeiro ao solo? Né? Explicar isso e calcular a razão entre o alcance da esfera A e o da esfera B. Né? Então, de informações que nós temos nesse exercício são as velocidades iniciais. Velocidade inicial de A, 4 metros por segundo, e a velocidade inicial de B igual a 8 metros por segundo. Tá? Então, vamos aqui resolver o exercício. Ele pergunta qual das duas vai ter o maior alcance. Né? Aliás, qual das duas vai chegar primeiro ao solo? O tempo de queda dos dois é igual, porque trata-se, né, de uma queda livre da mesma altura. Então, se a altura de A é igual à altura de B, então
o tempo que A demora para cair é igual ao tempo que B demora para cair também, tá? Não tem diferença aqui entre esses dois, tá? Pede-se também, nesse exercício, uma razão entre o alcance da esfera A e da esfera B, né? Então, razão. Queremos uma razão que é o alcance da esfera A dividido pelo alcance de B. Mas quem é alcance se eu tenho só a velocidade inicial, né? O alcance, ele é a velocidade inicial vezes a raiz quadrada de 2h sobre g, no caso inicial de A. E a velocidade inicial de B vezes a raiz quadrada de 2h sobre g. Acontece que a altura é igual para os dois. Então, a altura, né, o alcance de A dividido pelo alcance de B, ficou então com a velocidade inicial de A, que é 4, dividido por 8. Então, o alcance de A dividido pelo alcance de B é igual a 1/2. Ou seja, o alcance de A ele é a metade do alcance de B. E é justificável porque a velocidade dele em x ela é menor, né? E o alcance é totalmente dependente da velocidade de x, tá? Bom, essa foi uma forma, você poderia ter calculado também pela velocidade de x vezes o tempo de queda. Uma vez que o tempo de queda é igual, ficaria só com as velocidades, chegaríamos exatamente na mesma coisa, tá bom? Tudo vai do caminho, ok? Então, essa é uma aula de lançamento horizontal. Bons estudos, pessoal. Fique em casa.